Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai explicar o que é que acontece por trás ali de uma ação do usuário na tela, regras, APIs, bancos de dados, autenticação, integrações. E no vídeo de hoje nós vamos ver back-end em 5 minutos. Você clicou ali em finalizar o seu pedido e agora começa uma parte uma parte enorme do sistema. Se brincar, talvez seja a maior parte, né, do sistema que você não consegue enxergar, que é o back-end. Então, você fez ali toda aquela ação na tela, mas o que está acontecendo ali na sua visão é uma forma simplificada do processo, podemos chamar assim, simplificada do processo, né? Mas existe muita coisa acontecendo ali por debaixo dos panos, que é o nosso back-end. O back-end, né, como o nome fala, essa parte de trás, back, trás, né? Fundo também ali, back-end, final, né? Atrás, enfim. É a parte responsável por receber solicitações, executar regras de negócio, acessar dados, conversar com outros serviços e devolver as respostas daquilo que foi feito ali na nossa frente, na tela, né. Então o back-end é responsável por isso, né, fazer toda essa interação ali e unir o front-end, as ações do usuário com aquilo e fazer aquilo de fato acontecer, funcionar, né. E uma das coisas que nós temos ali, dos temas que nós técnicos que nós temos ali no back-end é a autenticação. Então, antes de processar, por exemplo, um pedido, você fazer um pedido lá no seu sistema, no seu aplicativo de delivery, né, que é o nosso grande exemplo aqui do produto, o sistema ele precisa saber quem é que está fazendo aquela solicitação. E para isso você precisa estar autenticado, né? A maioria dos aplicativos você faz o login ali uma vez, um exemplo do principal aí mais conhecido, né, o iFood, você já está logado ali, mas você precisou fazer isso em algum momento. Mas toda vez que você abre o aplicativo é feita uma verificação de autenticação. E até mesmo verificar se tem alguma coisa errada, por exemplo, com o seu usuário, que se precisa atualizar alguma coisa. Quem nunca entrou no aplicativo e aparece uma mensagem, atualize seus dados. Então, isso é a autenticação. Primeiro o sistema precisa entender quem é que está fazendo aquela solicitação. Depois nós temos também regras de negócio. E aqui é um parênteses, porque, questão de boa prática, se recomenda que as regras de negócio estejam aplicadas. A gente viu sobre regra de negócio no último vídeo, tá? No segundo vídeo, que é sobre produto. As regras de negócio elas devem estar aplicadas no back-end. Faz mais sentido, é mais seguro. Então, a gente tem um exemplo, né? O restaurante está aberto para a pessoa fazer o pedido, o restaurante precisa estar aberto. Uma regra de negócio. O produto existe, há estoque, o pedido mínimo foi atingido, o cupom é válido. Tudo isso são regras de negócio, como vocês podem até ver alguns exemplos aí na tela. É, outra coisa é banco de dados. A gente precisa recuperar e armazenar essas informações. Os usuários, restaurantes, cardápios, pedidos e pagamentos precisam estar armazenados em alguma coisa, em algum documento. E não é uma planilha, é um banco de dados. Se bem que planilha e banco de dados eles têm uma certa relação, é questão de coluna e tabela. Mas a gente chama isso de banco de dados. É um banco realmente de dados, dados daquele sistema. E a gente também tem APIs e integrações. O nosso sistema ele conversa ali com outros sistemas. Por exemplo, uma API de pagamento, normalmente é externo, né? Normalmente as empresas não criam o seu próprio, eles consomem de um gateway de pagamento externo, mapas, notificações. Então, APIs, elas também são uma das formas de expor funcionalidades e permitir essa comunicação ali. E a gente tem as respostas, né? Tudo aquilo que é feito ali na tela, ela traz uma resposta, né? Depois de processar tudo, o back-end ele devolve uma resposta. Ou seja, agora, eu fiz a ação eu digitei meu usuário, minha senha e cliquei em login. Aí o back-end ele vai devolver essa resposta. Só que por debaixo dos panos, essa API, né? Esse o que está acontecendo ali, é que a API de login, por exemplo, de autenticação, está fazendo uma verificação se o usuário é válido, se ele existe no banco de dados. Se existe, ele vai verificar as credenciais, se estão certas. Estando tudo certo, ele vai devolver uma resposta, por exemplo, 200, o nosso exemplo ali na tela é 201, que é o pedido foi criado, né? Então, ele vai devolver uma resposta, né? O pedido criado, pagamento recusado, cupom é inválido, ou qualquer outro resultado. Então, o back-end devolve uma resposta. Um erro comum
é que o back-end ele não é apenas banco de dados, também não é sinônimo de API. Ele é um conjunto de processamento, regras, segurança, dados e integrações que sustentam toda a aplicação, certo? Como ali fala, né, é o maestro invisível que garante que a aplicação não colapse sob as ações do usuário. E, né, para fechar, agora que nós temos serviços que sabem criar pedidos e aplicar regras, o usuário ele não vai montar tudo isso, essa requisição, o banco de dados, ele não vai preencher ali manualmente na tela dele, né? Nem deve, porque isso é uma falha de segurança. Agora nós precisamos transformar isso em uma experiência utilizável para o usuário. E isso nos leva ao nosso próximo vídeo, que é front-end em 5 minutos.